Sejam bem-vindos à nossa casa. Sejam bem-vindos a Pimentas House. Fala, meu povo, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pimentas House. Você sabia que muitas pessoas perguntam, essa família Pimenta, eles vivem uma vida de fantasia, só de coisas boas, será que isso é verdade? Eu quero dizer para você que o dia mal também chegou na nossa vida, mas sabe qual é a diferença? O que nós fizemos com esse dia mal. Dia mal ele chega na vida de todo mundo, sem que a gente menos espere. E às vezes é o que o Pimenta falou, você olha para a nossa vida hoje e fala, a vida deles é muito boa. Mas nem sempre foi assim. No primeiro episódio, a gente contou para vocês um pouquinho da nossa jornada, da nossa trajetória e das percas que nós tivemos. Em especial da grande perda financeira que a gente enfrentou logo no começo do nosso casamento. Mas em 2019, a gente sofreu uma perda muito pior, infinitamente pior do que aquela. Nos últimos 3 programas, você viu, ao final de cada um deles, um pequeno episódio contando um pouquinho do que aconteceu na nossa vida. Em 2019, no dia do meu aniversário, eu sofri um grave acidente de carro na BR-163 lá no Mato Grosso. Um carro abriu para ultrapassar, veio de frente com a gente, eu estava dirigindo, e a única saída que eu tinha era ir para o acostamento, mas o acostamento não existia. Se tivesse, né? A gente tinha um grande desnível no asfalto de uns 30 centímetros mais ou menos, além de um buraco. Quando eu saí da estrada, já quebrou o eixo dianteiro do carro e eu saí capotando. Nós capotamos várias vezes e aquele acidente foi responsável por levar a minha mãe. Ela faleceu nesse acidente. Só que aquele acidente não levou só a minha mãe. Aquele acidente levou a minha confiança, aquele acidente levou a minha alegria, aquele acidente me carregou de culpa. Naquele dia, o dia mal chegou na minha vida. Quero te contar agora. Olha aí como tudo aconteceu. O ano era 2019 e o Davi já estava para completar 7 anos. A gente resolveu fazer alguma coisa diferente. Ao invés de fazer uma festa em casa, a gente resolveu fazer uma viagem de aniversário, com todos os primos e as avós. Marcos Paulo e João já dormiram lá em casa na noite anterior para a gente poder sair bem cedo no outro dia. Passamos na casa do meu irmão, pegamos o Samuel e o Jonatas e pé na estrada. Foi uma viagem muito agradável. A gente parou pertinho de Cuiabá. Chegando em Cuiabá, nós paramos para almoçar. Ali a gente se divertiu, os meninos brincaram no parque, a gente tirou algumas fotos de família e seguimos viagem. Em Cuiabá foi muito legal a nossa chegada. Os meninos foram para a piscina enquanto a gente organizava a festa de aniversário. A gente contratou uma pessoa que foi lá no hotel encher os balões de gás hélio para a gente e nós fomos pegando algumas peças da decoração do hotel, nós encomendamos um bolo e alguns docinhos e montamos uma mesa, em volta da piscina mesmo no hotel. Nós cantamos parabéns com um casal de amigos e com todos os hóspedes que estavam hospedados ali. Foi o começo de uma grande festa em família. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de À noite veio o primeiro susto. Estava com uma dor nas costas e acabamos tendo que ir para o hospital. Lá no hospital a gente descobriu que eu estava com pneumonia. O médico me liberou, me pedindo para que eu não cometesse nenhum tipo de excesso. Voltamos para o hotel e seguimos com a nossa programação, entregando as camisetas personalizadas para todo mundo, porque no outro dia, a nossa primeira parada era no zoológico. Todo mundo com a camiseta do Davi Party. Zoológico fechado, nós partimos para a Chapada dos Guimarães, onde a gente viveu grandes experiências e onde, mais uma vez, fizemos fotos lindas de toda a família. Final do dia, nós voltamos para Cuiabá, fomos para o shopping. Ali a gente se divertiu bastante e a gente encerrou a nossa noite num jantar de família, onde a gente celebrou o aniversário do Davi, que tinha sido no dia anterior, e começamos a celebrar o meu aniversário, que seria no próximo dia, no sábado. E no sábado de manhã, a gente saiu do hotel por volta de umas 10 horas para voltar para casa.
Mais ou menos a uns 30 quilômetros de Nova Mutum, a cidade onde meu irmão morava, aconteceu algo que a gente não esperava. Um carro abriu para ultrapassar e veio de frente comigo. Eu saí para o acostamento que não existia para evitar que a gente batesse de frente. E quando nós nos demos conta, a gente estava parado, com o carro capotado. E uma situação que a gente jamais imaginou viver, mas que com certeza me fez olhar para ela e dizer, é o fim. Em determinada altura da rodovia, onde eu e a Mara nós víamos junto, eu vinha num carro, ela vinha num outro. Eu abri para ultrapassar. A viagem, por incrível que pareça, a estrada do Mato Grosso é um caos. Ela naquele dia estava mais tranquila. Eu abri para ultrapassar, segui sem olhar e para mim estava tudo tranquilo. Quando eu cheguei na cidade, em volta de uns 40 quilômetros mais ou menos da onde a Mara tinha ficado para trás, eu vi que a Mara não chegava. Eu parado e aquele sentimento já, tentando ligar e nada, e olhava, estava eu, minha mãe, meus 2 filhos e um sobrinho nosso, o sobrinho mais novo, do filho do meu cunhado, né? E começou aquela angústia, aqueles sinais já dando que alguma coisa não estava certa. Eu falei, não, mas vamos aguardar aqui, já aponta o carro ali na BR. Parado numa curva assim, nada desse carro chegar. Quando deu um tempo, falei, cara, eu vou voltar aqui, deve ter acontecido alguma coisa. Eles furou o pneu, alguma coisa deve ter acontecido, alguém passou mal dentro do carro, né? A gente pensa, tenta amenizar, né? E na hora que eu volto, tinha um pedágio. Na hora que eu parei no pedágio, a moça com muita sabedoria, eu falei assim, moça, você sabe se algum carro quebrou aqui para trás, alguma coisa aconteceu? Ela falou, sim, teve um carro com uns adolescentes que capotou ali. Na hora eu falei, meu Deus, eu dei um murro no volante e meus filhos já começaram a chorar, já virou aquele... E eu peguei e saí, dei um dinheiro no pedágio ali, já arranquei. E logo na hora que eu saí, eu já vi um carro vindo com os meus sobrinhos todos ensanguentados no outro carro. Tio, minha avó morreu. Eu falei, calma, vão para o hospital. O rapaz estava dando uma carona quem socorreu a Mara nesse momento, né, lá. A Mara tinha pedido para que eles viessem levar eles no hospital, que estava muito perigosa a estrada. Eles passaram e foram para o hospital e eu segui sem saber o que eu ia encontrar na frente. E minha cabeça, meus filhos chorando, minha mãe tentando segurar as emoções ali, tentando demonstrar que para as crianças não se abalarem ainda mais, sem a gente saber o que nós íamos ver. Quando eu chego, embora uns 30 quilômetros mais ou menos do pedágio, eu olho aquele caos, tudo parado, um calor, aquela terra, aquele acostamento com umas pedras. Eu vi a Mara ali toda ensanguentada, com a sandália amarrada na canela, toda torta. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? E, por incrível que pareça, aquele dia houveram vários acidentes na BR e o socorro não tinha chego. Já fazia 1 hora e pouco que a Mara estava ali e não tinha chego o socorro ainda. Meus sobrinhos foram socorridos por uma pessoa e eu peguei a Mara e falei, Mara, vamos? Ela falou, não, eu quero que minha mãe... Eu falei, pode ficar tranquila que estão vindo buscar. Nesse momento chegou o socorro e aí eu pus a Mara dentro do carro e ela foi com a gente para o hospital. E eu lembro que quando ela entrou no carro, ela olhou para mim assim, eu vi no olhar dela, eu falei, Mara, você não precisa pôr uma culpa que não é sua. E vamos seguir. E chegamos no hospital e todos que, na hora eu que fui fazendo a Polícia Federal, na recepção eles falavam, meu Deus, é aniversário dela hoje. Tipo assim, um acidente tão triste desse e é aniversário dela. E eu lembro que meu cunhado estava aguardando a gente para um almoço, e na hora que ele chega, eu olhei para ele e falei, Ari, eu preciso da sua ajuda agora. Eu preciso ser seguro na minha mão, porque senão eu sozinho não vou dar conta. E aí começou, Polícia Federal, entrevista, meus sobrinhos, todos ensanguentados, todos de menor, eu tendo que acudir eles, a Mara num outro quarto, chorando, desesperado, então eu tinha que ficar com a Mara, e nesse momento só estava, porque o Ari foi dar o suporte para a mãe, para socorrer a mãe na estrada, ver o que dava para fazer. E ali naquela situação, os sobrinhos pediam, tio, vem aqui, ora comigo. Ali eu vi o caos instalado, e eu orando com um, e socorrendo a Mara, mas passamos por tudo isso, medicou todo mundo, graças a Deus ninguém sofreu não quebrou nada, não aconteceu nada de mais grave, embora teve o óbito, né? Óbito. E aí nós seguimos para a casa do meu cunhado, onde a Mara foi tratada pela irmã, onde a Mara esperou essa irmã chegar, que meu cunhado morava em Sinop, o outro cunhado. E quando a Mara olhou esperando a irmã, as palavras de acusação da irmã.
E a irmã chegou e falou: Maninha, eu preciso de você. Só nós duas nesse momento que vamos suportar isso junto. E aí as duas se abraçaram, houve ali mais embora o caos, a gente viu a unidade dos irmãos ali de uma forma sobrenatural ali. E dali nós fomos para a casa do meu cunhado, onde a Mara foi tomar um banho, foi trocar de roupa. Seguimos para Lucas. De Lucas nós seguimos para Sinop, onde minha sogra foi velada. E era aquele caos, escolher caixão. E nós tivemos que fazer tantas coisas juntos, eu e meu cunhado. Falei, meu Deus do céu, passamos por momentos muito difíceis. Os sobrinhos, todo mundo esperando aquele momento. Mas no velório ali, quando enterrou a minha sogra, eu falei assim, agora acabou. Agora a gente vai ter paz. Mas será que a gente teve paz? Eu acho que é ali que começou. O caos verdadeiro começou ali. O caos começou de verdade a partir daquele momento. Porque quando uma bomba cai, o problema não é só ali, no local onde ela caiu. É o estrago que ela faz em volta. É as memórias que elas geram. Quando eu cheguei em casa, depois do enterro da minha mãe, eu não sei nem dizer como é que eu estava. O presente de aniversário dela estava em cima da minha cama, porque no dia 20, o acidente foi no dia 22, no dia 28 era o aniversário dela. E quando eu deitava, eu dormia, mas eu dormia e eu acordava revendo as cenas do acidente. Eu via o carro vindo de frente, eu via o carro capotando, eu sentia aquela poeira, aquele capim passando no meu rosto, os vidros do carro quebraram durante o acidente. Então eu tinha todas aquelas sensações, tudo aquilo ficou muito gravado na minha memória. Eu esqueci a minha assinatura nessa época. Eu perdi a noção do tempo, do horário, se era manhã, se era tarde, se era noite. Eu não estava mais vivendo, eu só estava sobrevivendo, porque eu dormia e eu acordava chorando. Vinham pensamentos, vozes, que me davam assim os piores direcionamentos. O Pimenta saía para buscar as crianças na escola e eu já imaginava que o carro ia capotar, eu imaginava ele tirando as crianças de dentro do carro, e isso me fazia sofrer muito, isso trazia muita dor, eu chorava muito com isso. E eu ouvia vozes que inclusive me diziam assim, ó, acaba logo com essa dor, acaba logo com isso, sobe no telhado, pula de lá, se você fizer isso, essa dor vai acabar. Só que a gente sabe que Deus traz vida para a nossa vida. Ou seja, esse conselho jamais veio da parte dele. Pelo contrário, durante todo o tempo, Deus vinha cuidando do meu coração, tratando o meu coração, tratando as minhas emoções, o que me deixou também muito orgulhosa. Orgulhosa no sentido de achar que eu era capaz de lidar com tudo isso sozinha, só através das minhas orações. Só que o que aconteceu na verdade é que eu fui afundando dia após dia, eu fui definhando dia após dia. Eu não queria mais sair do quarto, eu não queria falar com ninguém, eu não queria receber ninguém, eu não tinha vontade de tomar banho, eu não conseguia comer. Eu sentia o cheiro da comida, eu até tinha fome, mas quando eu sentia o cheiro da comida, eu tinha muita ânsia de vômito. A Maria Luísa, com 5 anos na época, ela vinha e trazia uma uva ali para mim, um bolinho, e falava, mamãe, come. E eu falava, obrigada, minha filha, eu vou comer. E ela dizia, então come, porque eu vou ficar aqui esperando. Porque ela sabia que eu não ia comer. Ali eu comecei a perder o meu papel de mãe. Ela estava fazendo o papel que era meu, cuidando de mim. Comecei a perder o meu papel de esposa. E o meu trabalho, eu estava completamente relapsa com o trabalho. Se eu estava assim como mãe, como esposa, imagina como é que eu estava como profissional. E às vezes essas situações chegam na nossa vida e arrancam o chão debaixo dos nossos pés. Muitas vezes eu ouvi pessoas dizendo para mim assim, nossa, como você foi forte. Na verdade, eu fui muito fraca. Mas é na nossa fraqueza que a força do Senhor se aperfeiçoa na nossa vida. Um tempo depois, a gente saiu para fazer uma viagem, e nessa viagem eu vi uma mulher na recepção do hotel que estava com um short igual que minha mãe estava usando no dia do acidente. E aquele dia, eu voltei para o quarto chorando muito, as crianças assustadas, o Pimenta comigo, e aquele dia eu falei para ele, ó, tá tudo bem, chega. Eu não tenho mais razão para ser feliz, eu não tenho mais razão para me divertir, então você e as crianças não precisam conviver com uma pessoa tão triste assim pro resto da vida. E aquele dia eu disse para ele, vocês estão liberados. Mas ele olhou bem para mim e ele falou, ok. Mas quem tinha que tomar essa decisão? Não era eu? Nós casamos.
para a gente estar junto, na alegria e na tristeza. Até aqui a nossa vida foi de alegria, agora chegou o momento da tristeza. E assim como nós vivemos momentos felizes, nós também vamos viver o dia da tristeza. E isso vai passar. Aquele dia foi um grande marco, foi ali que começou a minha restauração, foi ali que começou a minha cura. Quando a gente estava voltando, a gente estava indo para uma reunião em Goiânia, comecei a passar mal novamente do carro, porque todas as vezes que eu entrava no carro, eu sentia muito enjoo, eu via um carro vindo de frente, eu já levava a mão. Todas as vezes que tinha que ultrapassar aquela faixa, eu já achava que o carro ia capotar de novo. Então eu vivia chorando e trazendo insegurança para os meus filhos que estavam ali atrás. E aquele dia eu estava de novo, passando mal, enquanto a gente ia para Goiânia, e eu deitei para chorar mesmo, deitei para chorar porque eu não suportava mais conviver com aquilo. Já tinha quase 6 meses que eu vivia desse jeito todo o tempo. E quando eu deitei, aquele dia Deus me mostrou um livro. Era um livro bem grosso. E ele ia folheando, quando chegava mais ou menos na metade, ele abria e me dizia assim, ó, tá vendo tudo isso para trás? É a história da sua mãe. Só que a história dela acabou aqui. E a página virava. E quando virava, começava um novo capítulo. E ele me dizia, daqui para frente, quem vai escrever é você. Lá na beira da estrada, quando eu vi o carro, vi aquela situação, depois que os meus sobrinhos foram para o hospital, eu olhei para tudo aquilo e eu disse, é o fim. Acabou para mim. Eu não tenho mais razão para ser feliz, não tenho mais razão para celebrar o meu aniversário. É o fim. E aquele dia, dentro do carro, o Senhor me disse, não é o fim, é o começo, é um novo começo. E vai ser ainda melhor do que tudo que você já viveu até aqui. Porque agora você tem toda a história dela como base para você escrever a sua história daqui para frente. Aquele dia foi o dia que eu entendi que eu precisava levantar. Foi o dia que eu entendi que eu precisava me posicionar, eu precisava fazer alguma coisa, eu precisava sair daquela situação que eu estava, daquele quarto escuro e sombrio que eu estava. Nós voltamos para a nossa cidade e eu fui na clínica da minha irmã e do meu cunhado. E quando eu cheguei lá, eu vi meu irmão e minha irmã. E eu comecei a chorar muito, porque eu tinha muita culpa. Eu achava que eu tinha tirado a mãe deles, que eles já não tinham mais a mãe, que as crianças não tinham mais a avó por culpa minha. E muitas vezes a gente é consumido pelo e se. Eu fui consumida por muito tempo. E eu espero que você não permita que o e se te condene uma vida toda. O que é o e se? E se eu não tivesse ido? E se eu não tivesse inventado essa viagem? E se eu não tivesse saído naquele horário? E se? E se? O e se não existe. Aconteceu. Naquele dia, quando eu vi meu irmão e minha irmã, eu comecei a chorar muito. E aquele dia eu falei, eu preciso de ajuda. Eu não suporto mais viver desse jeito. Naquele dia foi quando eu quebrei o meu orgulho. Lembra que eu falei que eu estava extremamente orgulhosa? Porque em todo o tempo Deus me acompanhou e me respondeu todas as perguntas que eu fiz para Ele. Tudo que eu perguntava, o Senhor falava comigo. E naquele dia foi o dia que eu entendi que as minhas orações eram muito importantes para me ajudar naquele processo, mas que não era a única coisa. Ali eu ainda não tinha consciência que eu tenho hoje de que nós temos um corpo, uma alma e um espírito. O meu corpo estava ferido, as minhas emoções, os meus hormônios estavam desequilibrados, a minha coluna, o meu crânio estava amassado, estava diferente. A minha alma, as minhas emoções estavam completamente abaladas. E o meu espírito também. Você sabe qual foi o grande problema? Eu só estava me preocupando com o meu espírito. A minha alma e o meu corpo estavam sendo completamente negligenciados. A partir dali eu resolvi buscar ajuda. E hoje eu resumo para vocês isso em 7 passos. Eu dei o nome de ousadia. O primeiro passo é fazer o que eu fiz desde o começo. É orar. É entregar para o Senhor tudo aquilo que a gente não é capaz de lidar. Quando eu ouço alguém falando, como você foi forte, eu lembro da oração que eu fiz na beira da estrada. Quando eu disse, Pai, eu não dou conta de lidar com essa situação. Se o Senhor resolver realmente levar a minha mãe, o Senhor é o dono da vida e da morte. Se o Senhor quiser, a minha mãe vai sair andando de dentro daquele carro. Mas se o Senhor resolver levar a minha mãe, eu não dou conta de suportar esse processo sozinha. Quando Jesus foi, ele prometeu que estava deixando o Espírito Santo para ser o nosso consolador. E agora eu preciso desse consolo. Toda a força que eu tive, pode ter certeza, não veio de mim. Foi o Espírito Santo que me trouxe o consolo e a paz que excede todo entendimento. Então, se você está vivendo um momento difícil, entrega para Ele, pede ajuda, pede esse consolo, pede esse cuidado.
porque ele faz acontecer o que é impossível dentro de nós. Então eu estava orando bastante, mas o segundo ponto também foi muito importante. Era a unidade. Foi muito importante. Pimenta falou sobre a unidade que eu e meus irmãos estávamos naquele momento. Eu, meu marido, meus irmãos, meu cunhado, minha cunhada, os meus sobrinhos, nós estávamos todos alinhados no mesmo propósito, com as pessoas certas, sem acusação, sem culpa. Pelo contrário, os nossos amigos, todo mundo reforçando quem eu era, minha verdadeira identidade, o quanto eu era importante. Quando eu cheguei no hospital, achando que meu irmão ia estar bravo comigo, a primeira coisa que ele disse para mim foi: eu estou muito feliz porque você está aqui. Eu estou muito feliz porque você e os meninos estão bem. Então, esteja com as pessoas certas ao seu redor. As pessoas que vão te puxar para cima. As pessoas que vão te mostrar quem você verdadeiramente é, que vão te mostrar o seu valor, que vão te blindar dos comentários malvados, dos comentários sem escrúpulos, porque isso acontece muito. As pessoas diziam que a gente estava em 7 no carro, que a gente estava sem cinto de segurança, que a gente estava em alta velocidade. Saiu tudo quanto é tipo de mentira. E eu só fui ficar sabendo isso muito tempo depois, porque naquele momento eu estava em unidade com as pessoas certas. E essas pessoas me blindaram. Terceiro passo, que talvez você esteja enfrentando uma situação e você esteja sendo tão resistente quanto eu fui, que é a ajuda de um especialista. Eu precisei de ajuda de um especialista. Meu cunhado era médico, eu precisei ser medicada por pelo menos 6 meses para que eu conseguisse regular a minha produção hormonal. Eu precisei passar por uma psicóloga que me ajudou com as minhas memórias, as minhas lembranças, me ajudou a consertar a minha alma. Eu tinha um médico que estava me ajudando a regular o meu corpo. E aí eu precisei de uma psicóloga que me ajudou com a minha alma. E mais do que isso, eu contei com a ajuda de uma outra médica em São Paulo que me ajudou na ressignificação das memórias. Então, foi fundamental para mim esse processo, eu ter a ajuda de especialistas que me ajudaram a tratar o corpo, a alma e o espírito. Eu falo também, o quarto passo é sobre você agir. Agir mesmo quando você não está com vontade. Muitas vezes eu não tinha vontade de levantar da cama, eu não tinha vontade de tomar banho, eu não tinha vontade de me arrumar, eu não tinha vontade de comer, mas eu fazia isso, mesmo sem ter vontade, porque a gente precisa entender que o mundo externo reflete no mundo interno. Então, quando eu me posiciono para fazer alguma coisa, aquilo traz mudanças dentro de mim, dentro do que eu sinto. Depois eu entendi que toda dor tem um propósito. E a minha dor não foi diferente. A sua dor não foi diferente. Em toda dor, Deus tem um propósito. Hoje eu posso olhar para você e falar para você com autoridade e te dizer, não importa o tamanho da sua dor, não é o fim, é o começo. Por que eu posso fazer isso? Porque eu vivi uma dor. Eu vivi uma dor que doeu muito. Toda dor tem um propósito. Depois disso, a gente já teve pessoas que acessaram a nossa vida, acessaram a minha história, pessoas que iam tirar a vida e desistiram de fazer isso, depois de entender que não era o fim. O sexto passo é a intencionalidade. Seja intencional no que você vai fazer. Busque ajuda intencionalmente, se arrume intencionalmente, procure as pessoas certas para caminhar do seu lado intencionalmente, haja intencionalmente o tempo todo, porque o último passo que vai fechar essa caminhada é a gente entender que nós precisamos ajudar as outras pessoas. Tudo aquilo que é dor na sua vida hoje pode ser cura amanhã na vida de alguém, se você decidir se levantar. Eu podia estar até hoje trancada dentro do meu quarto em depressão e chorando e lembrando de tudo que aconteceu. Mas porque eu decidi levantar e me posicionar, aquilo que era dor na minha vida, hoje virou uma grande ferramenta, um grande instrumento para a gente ajudar outras pessoas. E isso não é só para mim, isso é para você também. Eu quero te dizer 2 coisas. A primeira é que se eu conseguir, se eu fui capaz de levantar, você também é. E não importa o tamanho da sua dor, não importa o trauma que você sofreu, não importa quem você perdeu, não importa o que você perdeu. Eu quero te dizer que se você orar, se você estiver em unidade com as pessoas certas, se você pedir ajuda de especialistas, se você agir mesmo sem ter vontade, se você entender que em toda dor tem um propósito, se você for intencional e se você souber que isso vai servir para você ajudar milhares de pessoas, você vai sair de onde você está hoje e você vai para onde você foi chamado para estar.
E é isso que a gente faz hoje. A gente ajuda outras pessoas através da nossa história, através do nosso posicionamento. Eu espero que essa história tenha ajudado você de alguma forma, tenha te ajudado a ver a vida com outros olhos, tenha te ajudado a entender que não é o fim, que é o começo. E não é que pode, é que vai ser muito melhor do que tudo que você viveu até aqui. E daqui para frente, você vai viver grandes projetos, assim como a gente está fazendo hoje, através dos eventos e palestras que a gente faz pelo Brasil todo. Desde que nós entendemos que a nossa história poderia mudar a vida de outras pessoas, a gente se posicionou para que a gente pudesse fazer isso, para o máximo de pessoas possível. O primeiro evento que a gente criou foi o Review. Que traz uma nova visão sobre a vida. Nele a gente fala sobre identidade, sobre propósito, sobre paternidade. E nele também eu conto a minha história, para mostrar para todo mundo que não importa o que você viveu ou o que você está vivendo, não é o fim, é o começo. E pode e deve ser muito melhor do que tudo que você já viveu até aqui. Nós já realizamos ele no estado do Pernambuco, em Recife, e a segunda edição aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, em Tramandaí. Quem sabe a próxima edição não acontece aí pertinho de você. Além das palestras, nós tivemos mais uma oportunidade. Em março de 2023, eu participei de um reality show, onde nós conseguimos escrever e lançar 7 livros em 7 dias. A Casa Literária aconteceu em Alphaville, São Paulo, e dentro dela o meu livro foi gerado. Hoje, depois de lançado, o livro tem alcançado centenas, milhares de pessoas que, depois de ler, se emocionar com tudo o que aconteceu, também despertam dentro delas uma força, uma vontade, uma garra para seguir, para se levantar e viver o melhor que a vida tem para entregar. Bom, meu nome é Mara Pimenta, eu vim do Mato Grosso, estou aqui em Alphaville há 4 meses, vivendo completamente um processo de entrega, de ressignificação, de cuidado, de cuidar dos outros, de cuidar das famílias, cuidar do próximo. Eu acredito que eu estou aqui na Casa Digital para entregar uma mensagem que eu recebi no momento mais difícil da minha vida. Para entregar, Elis, para todos os lugares, onde eu chegar ou onde o meu livro chegar. Que não importa o tamanho da sua dor, não importa o que você viveu. Você não precisa definir o seu futuro, não precisa definir a sua vida. Que é possível se levantar. E é para isso que eu estou aqui, para a gente colocar essa mensagem em um livro poderoso que vai arrancar da tristeza muita gente por onde ele passar. E eu quero falar com você que pode estar vivendo um dia difícil. Você pode ter perdido uma pessoa que você ama, você pode ter perdido um emprego, pode ter investido em lugares errados, onde você pode olhar e falar, meu Deus, acabou a minha vida, é o fim. Eu quero te dizer que não é o fim, é o começo, e um novo começo para uma coisa muito melhor que Deus preparou para você.
Só vai depender de você. Eu já te dei os 7 passos que nós utilizamos. Nós, sim, porque a gente acabou tendo que fazer essa jornada juntos, como casal, como família. E depois que a gente cumpriu essa jornada, a gente conseguiu construir, e a gente está construindo, um novo começo, uma história muito melhor do que a gente já tinha vivido até então. E esse programa a gente gravou exclusivamente para te dizer justamente isso, que uma fase não define o seu fim, só depende de você. Levantar a sua cabeça é tomar a decisão. É tomar a decisão de levantar a sua cabeça e começar a construir a melhor fase da sua vida. Bom, agora eu quero te convidar, você vai assistir o último episódio da nossa série e se você quer ler esse livro inteirinho, do começo ao fim, é só você chamar a gente aqui no nosso Instagram, pelo direct, e a gente vai enviar o livro para você aí na sua casa. Não é o fim, é o começo. Os testemunhos que a gente tem recebido das pessoas que têm lido esse livro têm sido extremamente satisfatórios e nos impulsionam para a gente seguir levando essa mensagem por onde nós formos. Porque acredita, em toda dor tem um propósito. E na dor que talvez você esteja vivendo hoje, também tem um propósito. E é para a vida, nunca para a morte. Até domingo que vem. Você só consegue entender o propósito quando você para de olhar para a dor. Chegamos ao nosso 4º e último episódio dessa série. Lembra que eu te falei que eu recebi uma mensagem dizendo que não era o fim, era o começo, um novo começo, e seria ainda melhor do que tudo que eu já tinha vivido até ali. E hoje eu estou aqui, porque eu entendi o propósito de tudo isso e realmente vivendo algo completamente de tudo que eu já tinha vivido até então. Eu entendi que a dor, a minha dor, serviu e ainda vai servir para tirar outras pessoas do profundo abismo da dor, da depressão, da mágoa, da falta de perdão, para que elas possam acessar e viver a melhor fase da vida delas até então. É para isso que serve a dor, é para isso que a gente está aqui, para servir. E eu quero te servir, muito ainda. Grandes planos, grandes projetos estão para chegar, mas até lá você precisa ler esse livro. O que está escrito aqui vai te tirar de onde você está e te levar para onde você merece estar, para você viver tudo aquilo que você merece viver. E nós nos encontramos no próximo episódio, que vai ser algo inacreditável. Eu quero falar com você que pode estar vivendo um dia difícil. Pode ser por qualquer motivo, pode ser pelo motivo financeiro, você pode ter perdido um... Vai dar agora. Agora vai ser! Eu quero falar com você que pode estar vivendo um dia difícil. O que eu quero falar com você? Cara do céu, velho. Que barbaridade. Aí é problema. E agora eu quero falar com você que pode não estar vivendo o melhor momento da sua vida, mas eu quero dizer que esse momento não define o seu destino. Você pode viver os melhores dias da sua vida. Isso é só para te fortalecer. Só isso que você vai falar? Eu estou muito nervoso. Minha boca já secou até a água, cara. Toma uma aguinha pra dar uma... Como que pode? Você só falou uma frase. Eu já falei, eu vou parar para não dar erro de